Oi, aí, pessoal! Hoje decidimos gravar um vídeo de uma forma diferente. Vamos bater um papo com vocês sobre o tema que vocês já viram, né? Aqui na chamada e também lá no nosso Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá e pedimos para que vocês enviassem também sobre esse tema, que é por que não temos filhos, né? É um tema bem difícil, talvez, para algumas pessoas. Lembrando que esse vídeo não é pra você, não é pra você, e nem pra você, nem pra você. Esse vídeo é pra gente. Ou pode ser para você também, né? Vai que eles concordam com a gente com o que a gente vai falar aqui agora. Mas o que o Leandro quis dizer que é a nossa opinião, né? É o que a Sim. gente decidiu para a nossa vida e, claro, também em comum acordo, porque eu É. acho que isso que é muito importante também, né? Se você hoje não quer ter filhos e de repente o seu parceiro ou a sua parceira quer ter filhos, é algo que tem que ser conversado, né? Mas a gente nunca quis? Já. Já, já. Uhum. Logo assim que a gente começou a namorar, a gente pensou em ter. Sim. Teve uma época que a gente se preparou e tudo, tava Uhum. fazendo os exames e tudo pra ter, mas do nada fui mandado embora. Sim, E, gente. e ela descobriu que tava Na verdade, aí você foi mandado embora, eu tava fazendo estágio ainda, e a gente tinha acabado de comprar nossa numa casa casa. pela Caixa, né? Então a gente viu e falou assim: não é o momento de novo, né? Porque a questão também da responsabilidade de você ter um filho, né? Ju, então vocês são responsáveis. Não, não é isso. A gente, pelo contrário, a gente quis se planejar bastante, O momento né? ali não tava meio propício. Não estava favorável. O famoso deu ruim. A gente tava Mas deu planejando. ruim pra dar bom, né? Depende de quem. Não, deu ruim pra dar bom, o que eu quis dizer, gente, é porque assim, quem conhece a gente sabe que apesar de lá atrás, em 2009, você saiu da empresa? 2019. 19, né? 2019, não 2009, 2019. Apesar de 2019 a gente ter, né, recebido essa notícia que pra gente na época foi uma notícia ruim, né? Graças a Deus hoje, quem já conhece a nossa história sabe que foi uma mudança de chave, né? Foi realmente uma mudança de vida e a gente viu hoje e vê hoje como uma grande oportunidade que Mas a Deus nos gente, deu. mas a gente teve dois bunks. O primeiro foi naquela doutora louca que você foi, que ela falou Sim, que você não podia engravidar, que você tem que é. fazer um monte de tratamento. Uhum, Aí a gente começou a procurar. Gente, a gente fala doutora doida, do mesmo jeito que tem ótimos profissionais, sim, tem péssimos profissionais. E infelizmente. a gente pegou doutores ótimos, mas também pegamos uns tranca-rua pela rua que só Jesus. É, Então, ela pegou uma doutora que sim, botou ela lá embaixo, que ela não ia poder ter filho, que ela estava cheia de problema e tal, ia ter que resolver. E foi o primeiro embate que a gente teve. foi. Então, a gente foi correr atrás para resolver esse problema. Aí, por isso que a gente sempre fala, foi em um médico, ele te deu uma notícia ruim, procure outro. Sim. Faça um depara para ver se vai ser a mesma coisa. Deu certo os dois, aí não tem jeito. E a gente procurou outros. Procurou outros ginecologistas, e o ginecologista falou, não, nada disso, você só vai ter que fazer um tratamentozinho e você vai conseguir ter. Aí voltamos de novo a fazer os tratamentos. Ah, vocês tinham algum problema? Não. E também a gente procurou, na época, até um. Agora eu não sei se eu vou falar certo, gente. Acho que era um geneticista na época, não foi? Para Acho, ver se a gente tinha algum problema ou não. Então, tudo direitinho. a gente não tinha problema nenhum, tava tudo Tudo certinho. certinho. Foi aquela doida que a gente pegou no meio do caminho ali que causou um problema. Então, voltamos à programação normal. Sim. Aí a gente tinha parado por causa dessa doutora e voltamos à programação normal. Quando em 2019 foi mandado embora. E por causa disso, mais uma vez, a gente teve que É dar essa pausa, né? nos nossos planos de Dos novo. nossos planos, isso. Porque aí, com essa questão de Leandro ter perdido o emprego, a gente teve que se desfazer da nossa casa, né? Porque eu ainda estava fazendo estágio, né? Então, tudo isso acabou que apertou o orçamento, né? Porque a gente não É, estava preparado para aquilo. Afinal, o Leandro tinha mais de 10 anos de empresa, então a gente 13 anos. não pensava que ia ser mandado embora assim da noite pro dia, né? Mas como eu disse antes, se você ainda não sabe da nossa história, vale super a pena. Até lá no Insta também tem um resumozinho ali, Sim. através de um Reels, né, que a gente fez, de um pouquinho como é que tudo isso aconteceu. E porque também, pessoal, deixar uma coisa bem claro também, eu sempre fui muito de vestir a camisa em qualquer empresa. Sim, Só o que eu Leandro é entro. muito correto, o Leandro é muito dedicado. Por quê? Porque é de lá que eu ganho o meu pão. Então Sim. a empresa tem crescendo, eu vou crescer junto também. Uhum. E a gente precisa disso. E eu fui inventar uma doideira de ser delegado sindical. Eu digo para vocês, foge disso, é a pior coisa que existe.
tem muitas coisas, não vou nem entrar em detalhe, mas... porque o vídeo hoje não é sobre isso, mas né? por causa disso, também o afetou para eu poder... ter sido mandado embora, né, gente? Mas aí, como ele mesmo disse, ele é uma pessoa super correta, super organizada, né? Então, assim, ele gosta das coisas muito certinhas. Então, ele foi mandado embora na época, mas não porque ele fez nada de errado, pelo contrário, ele queria ajudar a tropa, né? Então, esse negócio de ajudar a tropa não dá certo. Você fica sempre foi o visado. Problema, né? Mas aí... E quando foi que a gente decidiu não ter? Quando foi em 2019 que a gente passou por esse baque, né, com relação ao trabalho e tal, depois disso a gente começou já, eu terminei minha faculdade, o Leandro começou a faculdade dele, começamos já a organizar a nossa vida, né, financeiramente já, de uma forma bem tranquila, assim, que era o problema que a gente tinha na época, né, porque até então a questão do tratamento e tal, tudo isso ficou super resolvido com relação aos médicos. Não tinha problema. Não tinha nenhum problema. Depois disso, eu descobri também com relação realmente que eu tinha endometriose. Fechou o laudo de que eu tinha endometriose. Ju, então por isso que você não quer ter filho? Não foi isso, tá? Claro que a gente sabe que tem pessoas que têm endometriose e não pode ter filho, mas esse não é o meu caso. E o médico queria até que a gente tivesse logo, que seria até mais fácil de resolver. Na época, eles até falaram isso, né? Vocês têm que ter filho logo, porque é bem mais fácil de resolver a questão até da endometriose. Então, não foi por causa da endometriose, né? Porque eu acho que muita gente vai falar assim, não, então não é que eles não querem ter filho, eles não podem ter filho por causa da endometriose. E não foi isso, tá? Quando a gente realmente viu ali que tudo ficou estabilizado de forma financeira, né? Aí então a gente sentou e começou a conversar. A gente precisa tomar uma decisão até mesmo para que a gente siga a nossa vida, né? Porque a gente sabe que, como a gente disse antes no início, tem planejamento. Então, quem me conhece sabe que eu planejo tudo, né? O Leandro planeja tudo em planilhas. Não é só da boca para fora, em planilhas, né? Quem me conhece sabe que até 2026 eu já tenho tudo planejado na planilha. Não, eu nem me preocupo, gente, com relação à viagem, nada disso, porque ele já sabe o cronograma todo, já sabe os gastos todos da viagem, então o Leandro tem muito esse perfil de ser realmente muito organizado e controla tudo isso em planilhas. Então chegou uma hora que a gente começou a pensar e decidimos. Eu não me julguem pelo que eu vou falar agora, né? Começamos a colocar na balança, né? Se realmente era aquilo que a gente queria, né? Então, assim, começamos a conversar se realmente era aquilo que a gente queria. E, fora da caixinha, nós decidimos, então, que não queríamos ter filhos. Ju, meu Deus, mas como assim? Todo mundo da nossa época, digamos assim, a galera aí de 80, a galera, 90. Né, 90, o que mais se fala você tem que ter a sua casa, né? Você casa, o dogma você que tem você a sua carrega casa, da família, né? Você tem filhos, como diz um amigo nosso, você lê um livro, você planta uma árvore. E faz um filho. E faz um filho. Ler um livro e plantar árvore eu já fiz, agora sim. o filho eu saio fora dessa. Então, com isso, gente, a gente tomou essa decisão, que é uma decisão difícil, né? Mas que, como eu disse antes, tem que ser uma decisão que você vai ter em conjunto com a pessoa que está junto com você. Porque, assim, até mesmo para que no futuro um não cobre o outro, né? Exatamente. Porque eu acho que tem que ser uma decisão que você tem ali certeza e em conjunto. Porque senão vai chegar lá na frente, nós já temos 12 anos de casados. Vai chegar lá na frente, um vai chegar pro outro e vai falar assim, não, mas eu não tive filho porque você não quis, né? Ah, não. Então, assim, aqui entre a gente não tem isso. A gente sentou, a gente conversou e a gente decidiu em conjunto que não ia ter filho. Ju, então, endometriose, ponto, fechou. E como é que ficou a questão da endometriose? Vou fazer um vídeo pra falar só desse ponto da endometriose. Porque tem muita coisa, deu muito ruim, muito pano para manga. Eu fui internada com... mas deixa pro outro vídeo. Só um spoilerzinho. O hospital trocou o exame, só pra vocês terem uma ideia. Só um spoiler. Mas deixa pro outro vídeo. Mas depois eu vou fazer um vídeo só focado realmente em falar um pouquinho da endometriose, né? De como eu descobri, como que tá o status atual agora. Até mesmo visando e dar umas dicas para as pessoas que também possam estar investigando a questão da endometriose, né? E dividir um pouquinho com vocês. Mas o tema hoje aqui, como a gente disse antes, é porque a gente não tem filho. Então, primeiro, não foi a questão da endometriose. Segundo, foi uma coisa que eu e o Leandro sentamos e, né, de uma forma muito madura, conversamos e decidimos que não íamos ter. Ju, mas por quê? Né? Eu acho que uma das coisas ali é o mais importante, assim, o porquê não querer ter filho. Aí entram várias coisas, gente. Eu acho que... Aí também tem que ver que são
coisas nossas, que muitas das vezes vocês não vão concordar, mas são opinião nossas. Sim. Hoje, para mim, eu fico muito feliz em, às vezes, visitar alguns amigos, que a gente tem amigos que têm filho, Sim. e a gente se dá bem. A gente não tem problema de sair com ele, de sair com as Não. crianças e tal, não tem problema nenhum. Mas quando eu chego em casa, que eu abro a porta, que eu vejo o silêncio que tá aqui dentro, ligo minha TV, vejo a minha série, como minha pipoquinha, a paz que eu tenho, gente, isso é muito bom. E assim, gente, como que eu vou explicar? Mais uma vez, como o Leandro disse, tá? Eu não quero ter que me policiar, talvez, em a forma que eu vou falar, mas peço muito que vocês me entendam que é uma opinião nossa. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia também, na minha concepção, tá muito difícil hoje de você educar uma criança. Então, Sim. você tem que realmente ter aquele momento, ter realmente aquele preparo para você educar um filho hoje. Ele passa mais tempo na escola do que com você mesmo. Então... Infelizmente, as escolas hoje, não digo todo o Brasil, aqui a gente, pelo que a gente acompanha aqui, os pais que têm filhos, as escolas daqui ainda estão legal. Mas a gente sabe que as escolas pelo Brasil, como é que eu vou dizer, o jeito... Fica complicado, talvez, da nossa criação, da forma que a gente, né... Que a gente foi educado. Da gente conseguir talvez... transmitir a mesma coisa hoje. Repassar isso para uma criança que hoje tá mais difícil. Tá mais difícil, hoje, né? Infelizmente, o mimimi, ele tomou conta. Sim. Na minha época, eu apanhava de vara de goiaba. Sim. Uma coisa que eu tenho certeza que tua mãe nunca errou. O que ela jogava ia na tua cabeça certinho. Mãe nunca erra. Chinelo. E hoje que chegou minha vez, que eu posso dar uma palmadinha, pegar umas vagas de goiaba e dar, não pode. Porque senão vai vir um conselho tutelar aqui na minha casa. Não pode. Apanhei tanto na minha vida, eu tô aqui, ó. A gente não tá falando, claro, de nada abusivo, né, gente? A gente não tá falando de pessoas que espancam ninguém, não é isso. A gente tá falando de coisas que realmente a gente acredita que precisa ser feito. A correção. A vara corrige, né? A própria Bíblia já fala isso, né? Que a gente deve usar a vara pra correção. E, assim, hoje eu fico muito triste quando eu vejo um filho gritando com o pai no meio da rua, sendo, né, mal educado com o pai, mandando o pai calar a boca muitas vezes na rua. Que isso, gente? É uma coisa, assim, que nós não íamos querer que um filho, né, fizesse com a gente. Então, quando a gente fala de ter uma criação, de ter uma educação, é você realmente ter um momento para se dedicar ao seu filho, para que a escola não crie seu filho. E, gente, uma coisa que eu aprendi desde criança, o que eu mais detesto, que eu vejo na minha vida, pessoal, lembrando, é a nossa opinião. É criança mimada. A mãe, quando quer mimar muito o filho, aprende uma coisa, você pode mimar dentro de casa, mas a rua, ela vai corrigir. E não adianta, né? Eu acho, gente, mais uma vez, eu acho que vai ter muita gente até que vai querer cancelar a gente e criticar a gente, mas mais uma vez é a nossa opinião, tá? Eu acho que não adianta você criar o filho ali numa redoma, não adianta você super proteger, porque vai ter uma hora que vai ser muito pior. Eu acho que é melhor você criar o filho de uma forma para ele, mostrando realmente como o mundo dele ser uma pessoa mais madura, para ele enfrentar esses desafios, porque vai que depois você também não vai estar aqui, né? E por você como mãe, eu sei que muitas das vezes a mãe ela quer proteger o filho. Sim. Às vezes, muitas das mães não fazem isso nem por mal. Uhum. Mas o mundo, ele não tem pena. O mundo, ele não tem sentimento. Então, você às vezes tenta proteger demais e quando cai aqui... A gente não tá falando, gente, por favor, entendam mais uma vez. A gente não tá falando em falta de carinho, a gente não tá falando em falta de atenção. Sim, a gente não tá falando de uma proteção normal de um pai, de uma mãe, que é proteger realmente dos perigos. A gente não tá falando nada disso. A gente tá falando que superproteção, muitas das vezes, vai dificultar a adolescência dessa criança lá na frente. De poder ter uma vida e poder resolver seus próprios problemas na rua. Lá em casa tinha uma coisa que eu nunca esqueci. Se arrumar confusão na rua e apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Então eu sempre resolvi meus perrengues na rua. Nunca chegava em casa. Não, e o Leandro falou dessa questão da varinha de goiaba, né, gente? Onde a gente morava, eu e minha família, né, quando eu era criança, em cima, assim, do terreno tinham 3 pés de goiaba. Então pensa, minha mãe só subia ali e pegava a varinha, e a minha mãe tinha uma outra técnica que era pano molhado. Minha mãe começava a girar o pano e corre, que o negócio vai dar ruim. Pano não deixa marca, vai uma dica, hein? E assim, a gente fala disso, Ju, então vocês têm raiva dos seus pais, né? Não. Por causa disso? Claro que não, gente. Eu agradeço ao meu pai, à minha mãe, né, pela criação que eu tive, pela pessoa que eu sou hoje. Então, exatamente. assim, eu não, momento nenhum, isso é uma coisa que marcou
a minha vida. Ah, Ju, você lembrou agora, eu lembrei de uma forma até engraçada, porque tipo... Mas foi coisas que fizeram a gente ser o que a gente é hoje. Sim, entendeu? Assim... Tive amigos que, infelizmente, hoje já não estão mais entre nós, porque foram para o outro lado, foram para o lado das drogas, foram para o lado de assalto. E a gente sabe que, quando vai para esse lado, é muito difícil voltar. Tive amigos que realmente conseguiram deixar as drogas, entraram para a igreja, ter uma vida com Cristo hoje, conseguiram sair, mas não são todos. E essa que eu acho que era a maior preocupação dos nossos pais naquela época também, né? Era igual, todo mundo odeia o Cris, né? Ou você se envolve com drogas ou você tem filho cedo. Era a preocupação de todos os pais, né? Então, eu acho que... E eles tinham também que trabalhar muito, né? Eles tinham que passar horas ali trabalhando para poder sustentar a família também. Então, isso que eu acho que era uma das preocupações maiores. A única coisa que eu tenho um trauma na minha vida é lavar banheiro. Isso é verdade, gente. Eu sofro aqui. Porque minha mãe me botava muito quando eu era pequeno para lavar banheiro. Então, hoje eu tenho trauma. O Leandro ajuda em tudo em casa, menos... Faço qualquer coisa dentro de casa. Agora, lavar banheiro não bota não que eu tenho trauma. Então, assim, gente, é uma coisa muito bem resolvida entre a gente. Sim. Por esses motivos, né? A gente acredita que é uma responsabilidade muito grande, é uma atenção muito grande, é um tempo muito grande que você quer dedicar. Mas dizendo que a gente não é responsável. Que é uma responsabilidade muito grande. A gente não, que a gente não é irresponsável. Sim, nós somos responsáveis e por isso, porque eu acho que se a gente fosse irresponsável, a gente teria o filho sem se preocupar com isso também. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que nós fizemos as nossas escolhas, né? Com relação... E estamos felizes com a escolha que fizemos. Com relação até a mudanças, por exemplo. Porque eu sei que mudar de cidade, mudar de estado, igual a gente fez, né? Hoje a gente está aqui em Nova Petrópolis, não pretendemos sair daqui, mas não é uma coisa também que a gente bateu o martelo de que vai viver a vida inteira aqui. Então, assim... Não cravamos na pedra. Quando a gente tem filho, a gente sabe que essas mudanças também, a gente tem que pensar com muito mais calma. É criança, é escola, né? É tudo isso. Envolve a distância da família, que os avós também querem ficar próximos e tal. Então, tudo isso envolve. Então, vamos... Mas é tudo flor? Não. Não, né? Não são tudo flores com relação a gente? Não é isso. Vamos às perguntas agora que vocês mandaram. Teve algumas perguntas que eu separei aqui. Uma que sempre pergunta, e a família, como é que fica a família? Isso que eu ia falar, porque assim... Não é que não fica tudo bem entre a gente tá de boa, tá resolvido, mas acaba que a questão da pressão ali de outras pessoas que a gente acaba recebendo, né, essas indagações. Então vamos ver, eu sei que muitas das vezes você que tá vendo esse vídeo, você fala, eu também não queria ter, mas a pressão da família fica grande. Sim, pessoal, a pressão fica. Eu já tive que ouvir do meu pai, ele vai ver esse vídeo, ele vai lembrar que ele falou na minha cara que eu sou egoísta, porque eu não quero ter filho para dar um neto para ele. Mas ele já tem 2 netas, então tá tudo bom, não tem problema, tudo resolvido. Aí quando a gente fala, a gente vai ter, damos para você criar. Não, o filho é teu. Eu falei, só quer o bom, né? O ruim ninguém quer. A pressão da família, ela vem, eu acho que em qualquer relacionamento, né? Essa semana mesmo eu tava brincando com um amigo de trabalho exatamente sobre isso. Porque quando você namora, o pessoal pergunta, né? Vai casar quando? Aí quando você casa, mas vai ter filho quando? Tem o primeiro, vai ter o segundo quando? Já comprou tua casa? A cobrança é sempre dessa forma, né? Assim, os meus pais, eles sempre perguntaram muito, né? E aí, vai ter filho? E aí, não vai ter filho e tal? Mas não era muito, eu acho que a minha mãe, né? A minha mãe tinha mais, a minha mãe tinha mais essa questão de, e aí, quando vai vir um neto? Eu quero um neto e tal. Mas... Aí é a mesma coisa, a gente vai ter, deixa contigo, aí ninguém quer. Aí ela falava assim, eu busco na escola. Assim, o meu pai não, meu pai sempre foi muito mais tranquilo, né, com relação a isso. Ele sempre deixou muito assim, acho que você tem que decidir aquilo que for melhor pra vocês. E o que você decidiu, eu tô com vocês. E depois a minha mãe, depois que eu falei pra ela, eu falei, mãe, olha, realmente a gente bateu o martelo e não queremos ter filho. E ela super apoiou também. Falou assim, já que é essa a decisão de vocês, eu sempre falei muito em querer ter um neto, mas eu acho que, claro, é uma coisa que você e o Leandro têm que decidir juntos, é vocês que têm que decidir o que é melhor pra vida de vocês. Então, depois disso, também ela super concorda com relação a que a gente não quer ter mais filho. Então, assim, família teve a pressão no início, mas depois que a gente realmente bateu o martelo... viu que não teve jeito, então... Ficou de boa, né? Engoliu seco. Eu acho que depois ficou de boa, ficou de boa, né? A cobrança da sociedade.
Foi outro tema também que vocês enviaram, né, É. lá, perguntando, Ju, mas e com relação à sociedade, como que funciona? As pessoas que têm filhos, elas não gostam de sair com vocês, as pessoas que têm filho, elas não são amigas de vocês, né? Ou até mesmo com relação a outros lugares que vocês frequentam, né? Até mesmo no trabalho. E engraçado, como eu tava brincando agora, até no trabalho surgiu essa semana exatamente esse assunto, porque assim, tem a galera que quer ter filho, que tem um e quer ter o segundo, tem a galera que ainda não tem nenhum, mas que tá se planejando pra ter, e tem também o pessoal que concorda com a gente que não quer ter. Então, assim, eu acho que a cobrança da sociedade vai ter, mas com relação a essa questão dos amigos, nós nunca sofremos com isso. Sim, não. Nunca sofremos com isso. Quando a gente morava no Rio, Ainda tinha amigo que falava, não tem não, cara, porque eu não tenho um pai dentro de casa. Quando a gente morava no Rio, a gente teve, claro, né, uns 80 filhos aí adotados, né? Que a gente tinha um projeto social lá no Rio. E a gente sempre defendeu muito o projeto como, assim, realmente nossos filhos, como nossa família. Então, era maravilhoso. Então, eu gosto muito de ter o contato com criança. Eu gosto muito de criança. Então, tanto que quem era professora na época das crianças, que eu estava em preparação ainda para ser faixa preta em karatê, o Leandro me deu essa missão, né? De eu aprender a dar aula para criança. Porque pra mim eu aprendi isso. Todo faixa preta que não sabe dar aula para criança não é faixa preta. Então, o meu estágio vai dar aula para criança. E eu adorava, gente, adorava. Então, assim, a gente já teve meio que esses 80 alunos lá que eram nossos filhos. Mas sempre tivemos amigos que têm filho, que não tem e tal. E assim, no Rio, que foi onde a gente viveu a maior tempo da nossa vida lá, não, a gente era muito incluso, assim, realmente na realidade, né? A gente teve amigos que têm filhos e a gente era muito presente, assim, tanto em sair para alguns lugares para se divertir, como visitarem a nossa casa, como a gente visitar a casa deles. A gente virava os tios da criançada, sabe? Nunca aniversários, né? A gente era sempre... Aí o pessoal fala muito isso, mas aniversário de criança, então vocês devem ser excluídos dos aniversários, né? Não, até que não. Tinha bastante pipoca, adorava. Sempre tivemos muito convites para aniversários, sempre estivemos muito presentes em aniversários de criança. Eu adoro um doce, né? Mas agora eu tenho até que mudar, isso é assunto para outro vídeo também. Mas assim, com relação à família, beleza, fechamos, que era uma Amigos pergunta. Também, tranquilo. Amigos, né? A cobrança da sociedade ali, essa questão. A gente não tem esse problema. E aqui em Nova também, gente, a gente já tem também casais de amigos que têm filhos também, tá? E a gente também sai junto e tá tudo certo. Tédio no casamento. Será? Me perguntaram, né? Ju, mas e aí? Como é que vai ser? Só vocês dois, né? Não vai chegar uma hora que, tipo, você vai olhar pra cara do Leandro e não vai tá bom? Ou o Leandro vai olhar pra sua cara também e falar assim, não quero mais, tá faltando alguma coisa. E aí? Então, a criança seria algo pra gente ser feliz? Então, quem não tem filho não tem felicidade? Vira tédio? E aí? Pra mim é muito de boa, pra mim não tem isso não. Pra mim também não, gente. Eu acho que... E uma coisa que a gente sempre conversou, mesmo antes da gente decidir não ter filhos, né? Que eu e o Leandro tínhamos que estar bem. Isso aí. Sempre. Porque depois, mesmo que você tenha filho, o filho vai embora. E, o filho vai casar e o filho vai embora. E tem gente que fala, e quando você estiver velho? Gente, ter filho não é garantia, não. Que filho vai tomar conta de você quando for velho, não. Já vi muitos filhos pegarem os pais, colocar em asilo. Então a gente já está se preparando para quando a gente tiver mais velhinho, a gente ir lá para Orlando, ficar naquele asilo dos coroa doidão que tem lá em Orlando. É a nossa meta. Então, assim, gente, eu acho que tédio no casamento, pra gente também é uma coisa que não é uma questão que a gente enfrenta, né? E como o Leandro disse, tipo, a gente também nunca planejou, mesmo antes, quando a gente queria ter filho, a gente nunca colocou essa carga, né? Ou nunca ia colocar essa carga ali em cima da criança, de que ele ia ser o responsável total pela felicidade também, por cuidar da gente depois. E uma coisa até legal, pessoal, pra gente falar aqui, vou aproveitar a oportunidade, que a gente não tenha um vazio dentro de nós, porque como a gente acredita em Cristo como nosso Salvador, então não existe esse vazio dentro da gente. A gente não precisa estar procurando subterfúgio para a gente estar feliz. Eu preciso ter um carro novo para poder eu estar feliz. Não, eu preciso fazer uma viagem. A viagem é bom a gente fazer, né? Ter carro novo a gente também, gosta né? de ter carro novo também. Então. Mas a gente não precisa dessas coisas supérfluas para ser feliz. Sim. Então, Cristo pra gente já é o suficiente. A gente já é feliz por causa disso. Ju, então, a vida de vocês é perfeita. Vocês nunca têm os momentos de problema, vocês nunca ficam tristes, não é isso, né, gente? A gente sabe que
A própria Bíblia fala o quê? No mundo tereis Aflições. aflições, Mas mas tem um bom ânimo. ânimo. Então, o que o Leandro tá conversando é muito importante, porque assim, nós acreditamos que quem bebe da fonte ali, que é Cristo, ele bebe de uma água que nunca mais terá sede, Isso aí. né? Então é uma alegria que Cristo nos preenche. Passamos por momentos difíceis, momentos de dificuldade, passamos, mas Cristo sempre tá ali com a gente tem certeza de que vai conseguir passar por essa luta. Isso né? aí. Próxima pergunta. Comentários infelizes. Ju, vocês já passaram por isso? Sim. Eu sou da seguinte forma, a Juliana é meu filtro, né? Mas muitas das vezes, pessoal, tem pessoas que perguntam, não é nem para ofender, mas tem outras sim. Então eu sou muito espelho, eu reflito aqui o que a pessoa reflete para mim. Tratou bem, pô, você vai ter um melhor de mim. Me tratou mal, eu vou na mesma pegada. Sim. Mas já tivemos algum... Eu acho que os comentários infelizes também vai muito daquela questão assim, às vezes a pessoa pergunta a tua opinião e tu responde o que tu acha. Tipo, igual com relação, pô, mas fulano, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho faz aquilo outro, não sei o quê. Aí eu vou responder e falo assim, às vezes, ô fulano, porque tu não tá colocando limite ali nas certas questões. Ah, mas tu não pode falar nada porque tu não tem filho. Então pra que pediu minha opinião? Então, assim, tem hora que a gente escuta que eu digo assim, mas essas coisas assim. Já fala assim, a gente não queria ter filho porque a gente tem problema de saúde. Problema de saúde, né? Já falaram. Por isso que eu até falei no início. A gente conhece um médico bom. Não tem nada a ver com a endometriose. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Já ofereceram um médico de tudo quanto é forma, mas o problema aqui não é fazer o danado do bichinho, não. O problema é que a gente não quer mesmo. Então, não a gente já escutou com relação a isso, já escutamos com relação a que a gente vai se arrepender. Vocês vão ficar velhos, vocês vão se arrepender, né, disso. A gente, muitas das vezes, é tido meio como o anormal, né, por a gente não querer ter filho. Tem hora que é constrangedor você falar que você não quer. Às vezes a pessoa tá falando, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, e você? Tem quantos? Aí você fala assim, não tenho nenhum. Mas por que você não tem? Porque eu não quero ter. A pessoa, ela tem hora que muda a feição. E você mora onde? A gente mora em Nova Petrópolis, no centro. Comprou um apartamento? Falei, não, a gente não quer comprar casa, a gente quer morar de aluguel. Isso, o Leandro tá falando mas o assunto não tem nada a ver com filho. Mas é por causa da questão das perguntas que a gente quer dizer, que a gente é fora da caixinha. Como eu disse antes. Vocês não têm casa própria? Vocês não querem ter filho? Então, assim, são duas coisas que a gente já tá indo meio fora da curva de muita gente que acredita. Leandro, e o futuro lá na frente? Vocês sem casa? Gente... Fica tranquilo que meu futuro tá onde ninguém consegue ver. Isso aí. Mas também, a gente pode deixar claro também o seguinte. Hoje a gente não quer ter casa. Sim. Mas vai que lá na frente as coisas mudem e surge uma outra oportunidade. A gente resolva comprar uma casa e tal. A gente também não tá... Com filho, a gente já bateu o martelo que a gente não quer ter. Da casa, a gente ainda... por enquanto, a gente não achou aquele lugar assim que fala assim, é aqui que a gente vai comprar e vamos ficar. Por a gente trabalhar home office, a gente poder estar em tudo quanto é canto, isso dá uma liberdade muito boa de a gente poder sair. Sim. Ju, mas vocês falam tão bem de Nova Petrópolis, então não é aí o lugar que vocês querem ficar? Sim, gente, a gente gosta muito de morar aqui. A gente é uma cidade, volto a dizer, é uma cidade muito tranquila, uma cidade muito segura, é uma cidade gostosa de morar, é uma cidade bonita. A gente vai para os lugares, assim, a gente já quer voltar para a Serra, porque é um lugar aconchegante, é um lugar gostoso de você viver. Sim. Mas falar que eu vou ficar aqui de eterno para sempre... Só Deus sabe. Ainda não sei, né? Então, por isso que a gente ainda não bateu o martelo de realmente comprar a casa. E hoje vale muito a pena viver a vida do jeito que a gente tá vivendo. Muita coisa. Né? Então, assim, hoje a gente, como o Leandro disse, a gente mora no centro da cidade, paga um aluguel num valor legal para morar no centro da cidade, né? Então, assim, e o investimento para comprar hoje seria muito alto para comprar onde a gente mora. Enquanto isso, eu deixo esse dinheiro lá trabalhando pra gente. Então, assim, quando eu digo de comentário, seria mais isso. A gente ficar, muitas das vezes, sem jeito de falar, porque a pessoa, às vezes, vai te julgar porque você não quer ter. E, gente, se você, muitas das vezes, tá olhando pra gente e fala assim, caraca, eu tô me espelhando em vocês, eu também quero viver dessa forma, tal... Que seria a próxima agora. Ju, vocês têm um conselho para casais que não querem ter filhos? Cara, eu vou falar uma coisa igual acontece aqui com a gente. Seja muito bem resolvido com seu parceiro, com sua parceira. Senta vocês dois, queremos isso realmente? Porque tem pessoas que podem chegar lá na frente e se arrepender. Eu decidi primeiro de não querer, mas aí eu deixei Juliana Mas em momento nenhum
por conta Você própria. fez também a pressão em mim não. pra que eu não, né? Eu sempre falei, se você quiser ter, a gente tem. Sim. Mas aí foi passado o tempo e chegou um momento que ela falou, ó, eu decidi que eu não quero ter. Eu falei, então fechou, eu também não quero, então tá tudo decidido. Então eu acho que é um negócio com o casal. Vocês têm que sentar. A ideia, o conselho que eu dou é, senta vocês, é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida? É. Então fechou. E esquece os outros, pessoal. Esquece. Sim, sim. Eu também. Eu acho que o primeiro ponto que eu daria como um conselho é esse que o Leandro falou. Senta, conversa. Porque assim, gente, não vou falar pra vocês que a gente tem um casamento perfeito, não é isso. Todo mundo tem, né, os seus problemas no relacionamento. Só que uma coisa que eu e o Leandro fazemos muito é isso aqui, ó. Sentar, conversar, ele tenta me entender, eu tento entender ele. E isso faz parte de um relacionamento de sucesso, né? Sim. Você realmente ter diálogo. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente vive uma vida muito abençoada, o nosso casamento é muito abençoado por causa disso, a gente conversa muito. E esse é um tema que também não é diferente, que você tem que realmente sentar, que você tem que realmente conversar, falar ali realmente se é isso que você quer. Então, um conselho que eu deixaria aí para quem não quer ter filho é, se hoje você realmente não quer ter filho, vocês dois decidiram, ó, gente, é isso que a gente quer, a gente não quer ter filho, a gente concorda com vocês aí, mas não pense no que o outro vai dizer. Primeiro, quando você estiver lá no hospital, não vai ser o outro que vai estar tendo filho por você. Segundo, quando você estiver acordando de madrugada lá, não é o outro que vai estar lá, né, realmente, tendo ali com você. Terceiro, quem vai ser responsável pela educação do teu filho é você, não é outra pessoa. São pontos que você tem que colocar para que você também não venha ligar, porque a pessoa vai falar. Sim. Né? Então, porque falar, tem 5 é muito fácil. Agora, na hora ali de, né, quem pariu o Mateus que balança. Então... Eu acho que a coisa mais importante é você estar alinhado com seu parceiro e ter certeza que realmente é isso que você quer, né? Então, eu acho que é mais com relação a isso mesmo. Carência afetiva foi uma das únicas coisas que faltaram aqui, porque acabou que a gente saiu englobando umas respostas em outras. Porque, assim, eu recebi muito... Ju, vocês sofrem com relação ao tédio no casamento, como que funciona? Mais de uma pergunta. Cobrança da sociedade, envolveu muito essa questão, Ju, mas então você só tem amigos de que não tem filhos, e também não é verdade. A pressão da família, se eles ainda julgavam muito a gente, só que mais de uma pergunta. Perguntas constrangedoras, né? Se a gente já sofreu muito com isso, se alguém já deixou a gente sem graça ali falando realmente se era problema de saúde, principalmente as pessoas que descobriram que eu tenho endometriose, então acabaram jogando nessa também não foi verdade. E se a gente tinha um conselho realmente para dar para quem não tem filho. Então, acho que seria isso. Então, pessoal, é algo que já pensamos quando a gente começou o relacionamento em ter, e em um momento da vida a gente decidiu não ter, viramos a chave. É normal isso acontecer? Sim, é normal. Entre um casal pessoas que muitas das vezes planejam uma coisa e na metade do casamento aquilo vê que não faz sentido e seguimos outro caminho. Então hoje a gente não tem vontade, a gente está super bem com isso, super bem resolvido. Problema com família a gente não tem. Não. Estamos curtindo a vida adoidado, que isso é bom pra caramba, mas também quem tem filho não é desculpa. Isso que eu ia falar. Porque a gente tem um amigo lá do Rio, jogador. Sim, gente. Ele não é desculpa nenhuma. Tipo, na época, ele tinha filho muitos pequeno, vão falar, né? vocês saem porque vocês não têm filho. Aí entra de novo naquela questão do julgamento lá, né? Vocês se mudaram porque vocês não têm filho. Vocês falam que se mudar para Nova é fácil porque vocês não têm filho. E tal. Mas aí, claro, foi o que eu falei. Eu acho que Nova Petrópolis, por exemplo, ela recebe muito bem uma família que tem filhos também. E eu até indicaria, por causa dessa questão da criação, porque é uma cidade muito tranquila. Sim, educação então, muito melhor. Mas eu concordo que é mais fácil, realmente, como eu não tenho filho, me mudar, porque o Leandro, como ele disse, a gente trabalha home office, a gente bota o computadorzinho embaixo do braço e parte, entendeu? Então isso tudo é mais fácil. Mas foi uma decisão nossa, né? Então, assim, como eu recebo muitas mensagens, tipo assim, também, Ju, mas você não sabe como é bom ter o amor de uma criança, você não sabe como é bom curtir esses momentos. Gente, momento nenhum a gente tá falando que não é, sim, né? Mas então, é uma decisão. É uma decisão que a pessoa decidiu ali e tá colhendo aqueles frutos, né? Então, assim, em momento nenhum eu julgo quem já tem filho. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, em momento nenhum a gente tá falando contra quem decidiu ter filhos. Mas, assim, que é uma decisão que eu acredito que você também tomou e tá feliz com essa decisão. Tem gente que tem aquele sonho realmente, né, de ter filhos. Então, é algo que pra gente hoje não tem sentido,
Mas você também já teve esse sonho? Não, hoje, né? Eu digo, Sim. hoje não faz sentido. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que isso é até uma coisa mais forte até da mulher mesmo, né? Claro que a gente tem homens também que são loucos por ser Sim. pai. Mas, assim, esse é muitas das vezes até, eu não sei se eu vou falar errado agora, muitas das vezes até eu acho que é uma decisão que você, como mulher, tem que ter muito dentro de você, se realmente você tem certeza que é isso, né? Assim, porque eu acho que essa questão do sentimento de mãe ali tem uma idade que a mulher aflora muito isso, então, para depois você não chegar e culpar da decisão do outro. Então, eu acho que você tem que ter muito decidido isso dentro de você. Se você ainda tá com dúvidas, não bate o martelo. Exatamente. Se você ainda tá em dúvidas, não bate o martelo. Eu hoje, se eu tivesse que fazer uma operação que realmente me impossibilitasse de ter filhos, hoje eu tô preparada para fazer pelo bem da minha saúde. Porque é algo que eu já tenho dentro de mim que eu não quero ter filhos. Agora, se é algo que para você é importante, mas que de repente para a pessoa que tá do seu lado hoje não é, pense e repense ali direitinho, vocês alinharem, vocês conversarem ali. Não deixe de querer ter filho, talvez, por causa de um desejo só do outro. Eu acho que tem que conversar. E ter cuidado também é aquele negócio de, às vezes, você quer ter e o outro não, e chegar lá na frente, fica aquela briga, se hoje eu não tenho isso, é porque eu tenho essa criança, e acaba botando a culpa tudo dentro. Os dois casos eu acho que é complicado, né? Porque, assim, eu acho que a melhor coisa é você tentar, assim, sabe, conversar realmente um com o outro pra ver se... Porque, assim, casamento também é feito de um cede aqui, outro cede ali. Então, acho que é muito importante você conversar realmente. E se é algo que você realmente tem esse desejo, esse sonho, que você converse com o seu esposo ou com a sua esposa e diga pra ele, mostre o quão importante é isso pra você, sabe? Porque, assim, como o Leandro disse, se você decide ter filho por você e o outro não quer, depois vai virar briga. Porque foi o que o Leandro falou. Tudo que acontecer com aquela criança, e às vezes a criança também vai sofrer com isso, Sim. porque ela tá no meio desse fogo cruzado. Tudo que acontecer, porque você quis ter, porque você quis ter, porque você quis ter. E se você decidir não ter também e o outro quiser também, chegar daqui 10 anos, ele vai falar também, poxa, meu sonho era ter um filho e eu não tive por causa de você. Então é algo, gente, que tem que ser muito bem conversado. Tem que ser muito conversado. Ju, então você tá falando, então se meu esposo não quer ter filho, então eu vou largar ele. Também não é isso, gente, pelo amor de Deus. Conversa, é algo pra conversar. É algo, se a minha esposa não quer... Não é isso, gente. Eu acredito muito no casamento e desejo muito que vocês tenham um casamento abençoado. Por isso que a gente tá falando desses pontos. Sim. De você realmente sentar, conversar, entender, se preparar. Se você quer ter filho, se prepare financeiramente, né? Leandro que manja mais aí dos Paranauê de se preparar realmente, de organizar a questão das finanças, mas é algo que muda a sua vida. Exatamente. Então, se planeje. Que o amor é importante, Eu e Juliana já passamos muito perrengue. Sim, já passamos muitos momentos de dificuldade. De sem dinheiro mesmo, de às vezes a gente ter dinheiro para ir tomar um café. A gente já passou por cesta básica, né? Eu acredito no amor, sim. Mas vai existir casais que o amor não vai ser o suficiente. Se faltar dinheiro... E não é amor, né? É, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas nem todas as pessoas a gente pode dizer que são iguais. Eu sei. Nem todo mundo sente o mesmo calor da panela. Sim. Então, eu também não julgo, não quero julgar. Não tô falando julgando, mas eu acho que... Tem que se preparar financeiramente. Quero ter um filho. Se prepare financeiramente. Como é que tá seu emprego, tal. É tudo um estudo, gente. Quando eu digo que eu acho que não é amor, é pelo seguinte, que a própria Bíblia diz, como eu disse agora, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então, assim, falar que ama também no momento fácil... É fácil, então, gente. Finalizando, vamos entrar nessa parte não. É complicado, é polêmico. Mas, como eu disse, gente, eu acho que também, como o Leandro disse, não tô aqui pra julgar relacionamento de ninguém. Mas, assim, se planeje, seja sincero com você mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Não fique com medo, não fique com receio de você falar que quer ter e o outro não quer. Exponha pra ele como isso é importante, né? Já se você não quer, também exponha que você não quer. Gente, não é o meu desejo ter, mas se é pra fazer você feliz, talvez a gente vai conversar e a gente vai se encaixar nisso. E pra você ver, pessoal, que... Leandro, vocês conhecem outras pessoas? Sim, conhecemos outros casais de amigos que também não querem ter. Sim. Eles já conversaram, já sentaram entre eles, já falaram, você quer ter? Não.
Porque se tu quiser eu procura outra pessoa, porque eu não quero. Ah, isso também. Não, eu tô bem com você e não quero. Então, é o que eu falo, entre o casal conversar e ter um acordo entre os dois para que realmente o casamento ali seja feliz entre as pessoas. Então, o pessoal, finalizando esse vídeo, que a gente já falou pra caraca, né? Como eu digo aqui em Nova Carioca, fala. Então, como a gente tem um canal no YouTube, no Instagram, e a gente gosta de estar, às vezes, próximo, às vezes servir de exemplo também para outras pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, tiver com alguma dúvida também, quiser chamar a gente no Insta, mandar um convite aí, convite não, né? Mandar uma mensagem, um comentário, a gente responde. Sim. E essa, mais uma vez, é a nossa opinião, é a nossa vida, é o que a gente decidiu para a nossa vida, não que você tenha que fazer a mesma coisa. Se você pensa ao contrário, tá tudo bem também. Exatamente. Né? Não tem nenhum problema. Não deixa de seguir a gente por causa disso. Mesmo que você tenha uma família linda, maravilhosa, que Deus continue abençoando a tua vida, abençoando a tua família e continue aqui acompanhando a gente, porque a gente não fala só disso, mas a gente achou importante falar disso porque muitas pessoas perguntam pra gente, né? Então... E o próximo vídeo que a gente vai fazer é em que a gente trabalha, o que a gente faz. Porque às vezes as pessoas falam, vocês são carioca e trabalham em casa, tráfico de droga, porque já falaram isso já, tá, gente? São carioca, vieram fugir do Rio, estão traficando. Então não, pessoal. Não estão fugidas, gente. Mas então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa profissão, né? E sobre como a gente chegou até onde a gente está, né, trabalhando hoje, com a área que a gente trabalha hoje. A gente hoje, só dando um spoiler, a gente não vive só do YouTube, né? A gente tem a nossa profissão. A gente tem a nossa profissão, a gente não vive o YouTube e o Instagram. A intenção era para os nossos pais acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. Isso. Ainda continua, porque eles acabam acompanhando a gente e tal, mas... foi tomando proporção e a gente tá gostando, tá virando meio que um hobby. A gente tá gostando também, né? Sim, sim. A gente gosta bastante, né? De estar aí sempre mostrando pra vocês. Só que a gente achou que tinha que botar também essa parte da nossa história, né? Contar pra vocês um pouquinho sobre essa questão de não ter filhos e o próximo vídeo falar um pouquinho também. Porque vai chegar sobre uma o trabalho. hora, vai chegar uma hora que vão falar, Ju, você já tá com quantos anos? Gente, deixa pra lá. Vocês não têm filho? Então, vocês já estão sabendo agora e já tá batendo martelo o porquê que a gente não tem. Mas, gente, outra coisa, a gente é bem de boa, tá? Se alguém na rua perguntar também, a gente não acaba o dia por causa disso, não. Isso aí é bem de boa mesmo, sabe? A gente só trouxe aqui com relação a esses comentários, é porque a gente recebeu essa pergunta e a gente falou de comentários que a gente recebe. E uma coisa, pessoal, que eu quero falar pra vocês depois, por mais que o YouTube hoje a gente esteja levando como hobby, mas a gente está estudando para ficar para entregar melhor, entregar cada vez pra mais. vocês. Tanto que Juliana está fazendo uma MBA em comunicação, marketing e comunicação. É uma área que eu gosto, né? Juliana gosta da comunicação, você vê que ela comunica muito melhor. Eu fico por trás das câmeras, que eu gosto mais de gravar, fazer edição. Mas como era uma coisa entre os casal, eu tive que vir aqui, né? Eu puxei ele. Mas eu gosto dela falando que ela se comunica melhor. Tanto que meu pai mesmo já falou, deixa a Juliana só falar, não fica falando não, que você estraga o vídeo. Você concorda com isso, gente? Concorda não, tá? Não, mas eu falo pra ele que é Ju e Brau. Então o Brau também tem que estar aqui. Tem que ser os dois aqui participando. Mas, gente, ó, como eu disse antes, vamos falar no próximo vídeo, então, sobre a área que a gente trabalha. E vou fazer um vídeo também falando um pouquinho sobre a endometriose, como que tudo aconteceu e tal. E se você quer saber algum outro assunto, né, que a gente, de repente, possa trazer aqui, tem ideias aí de outros assuntos, de outros temas que a gente pode trazer aqui, coloca nos comentários, que com certeza a gente vai gravar com o maior carinho. E fazendo o nosso jabá agora, pra finalizar, a gente já falou pra finalizar umas 3 vezes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilha. E vou deixar o Insta aqui, ó. Pra você. É isso que eu ia falar. Aproveitando. Um dos dois lados aqui. Eu nunca me lembro qual lado que é, mas a gente vai deixar aqui embaixo. É o lado esquerdo, né? Aqui, eu acho. Acho que é isso, gente. Então, aproveitando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha. Compartilha com aquele teu amigo ali que não quer ter filhos, ou com aquele que quer ter também. E também, gente, segue a gente lá no Insta, porque lá no Insta a gente coloca mais um pouquinho, assim, como é a nossa vida, né? De uma forma mais diária, aqui em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Gente, bora lá, agora é verdade. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.